eles também recebem nomes associados aos lados. Ó, nós temos esse triângulo aqui. Perceba que, eu estou tentando fazer bonitinho, esse triângulo aqui tem 3 lados iguais. Como é que a gente chama um triângulo de 3 lados iguais? Tu lembra? Puxa da memória aí. Não lembro. Você não tentou bastante. É equilátero. Falamos disso há pouco tempo atrás. Equilátero, 3 lados iguais. Existe o triângulo com 2 lados iguais. Tipo esse aqui, ó. Aqui claramente a gente tem 2 lados iguais. Esse e esse. O nome é triângulo isósceles. E, finalmente, nós temos os triângulos com lados completamente distintos, olha só. Então, são 3 lados completamente diferentes. Esse é o escaleno. Ok. Essas são as classificações de lado. Então, isso vai cair na tua prova. Isso aqui não é difícil, é que nem decorar, sei lá, nome de país. Tem que decorar os nomes dos triângulos. Nada além disso. Isso aqui não tem conta. A princípio não tem nada. Tá bom? Então ele pode ter nomes associados aos ângulos, que é retângulo, obtusângulo e octângulo, e aos lados. Equilátero, isósceles e escaleno. Ok. Só mandou, já fizemos a classificação dos triângulos. Temos também a classificação dos polígonos. Polígonos são o quê? São objetos que têm lados. Isso é um polígono. Isso aqui é um polígono. Isso aqui é um polígono. Outro polígono. A classificação dos polígonos é simplesmente dada em função da quantidade de lados que ele tem. Ok? Um polígono que tem 4 lados se chama quadrilátero. Quadrilátero. O que tem 3 lados se chama, triângulo. Polígonos que tem... Aqui, veja, esse aqui tem 4 lados também. Só que ele tem 4 lados diferentes desse. Ok? Então isso aqui é um quadrilátero também, ele tem 4 lados. Bem. Esse cara aqui tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é hexágono. Que nem o Brasil que quer ser hexa. Por que o Brasil quer ser hexa? Porque ele quer ter o 6º título mundial. Então, 6. Hexa tem a ver com 6. Esse cara aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Ele é pentágono. Por que é penta? Porque que nem o Brasil, que ganhou 5 copas, é penta. Então, ele é um pentágono porque ele tem 5 lados. É isso. E vão ter vários outros nomes, tá? Todos esses nomes estão associados com a quantidade de lados. Certo? Vamos lá. É só isso. Então, tu vai ter que lembrar todos os prefixos associados a lados, né? Prefixos são as primeiras partes das palavras. No final é tudo gono, 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 gono. Né? Então, o que acontece? Tu deve lembrar desses nomes, né? Mas tem, então, pentágono, hexágono, heptágono, octógono. Octógono, tipo os caras que lutam lá. É octógono porque tem 8 lados. Só um segundinho. Octógono. E por aí vai. Daí tem o decágono, que tem 10 lados. Por aí vai. São nomes que tu tem que lembrar. Mas se tu lembrar esses aqui, já tá bom, já? Tá ótimo. Então,
Muito bem. Coisas para você decorar, hein? Então, em 10 minutos de aula, revisamos duas coisas que eu acho que é o suficiente. Agora vamos ver um pouquinho de números racionais. Números racionais são números com fração, coisas assim. Então, só me dá um segundinho para eu abrir no livro aqui, tá bom? Enquanto isso, vá tentando decorar as coisas aí. Só um segundo. O livro para você ver aqui. Ok, números racionais. Números racionais têm a ver com razões, divisões, certo? Então, todas as frações que tu já viu na tua vida são números racionais. Todos os números de vírgula são números racionais. Muito bem. Porcentagens são números racionais. Muitas coisas são números racionais. Números que têm vírgula são números racionais. Então, todos esses números diferentes do que é o padrão é racional, normalmente. Muito bem. Então, aqui, vamos ver aqui. A gente tem algumas situações. Números racionais, eles, na realidade, eles são todos os números. Incluindo os inteiros também, tipo menos um e mais dois. Mas normalmente, quando te pedem para falar de número racional, vão te falar de frações e de números de vírgula. Mas, assim, precisamente falando, praticamente todos os números são racionais. Menos os números que aparecem quando você faz raiz quadrada. É bem esquisito, mas é isso mesmo. Praticamente só os números que você obtém quando faz raiz quadrada não vão ser racionais. Mas eu sei que a tua professora não está falando disso aqui. Ela está falando de frações, basicamente. Então a gente vai ter que aprender a fazer conta de frações, tá? E conta de números de vírgula. Eu lembro que na nossa primeira aula a gente viu isso, frações e tal. Então, vamos ver aqui o exemplinho. Para começar a definição. Qualquer número que pode ser escrito como quociente de dois números inteiros, quociente é divisão, tá bom? Qualquer número que tu pode apresentar como a divisão de dois números inteiros é chamado número racional. Então, por exemplo, o 5, ele é um número racional, porque ele pode ser escrito como a divisão quociente de dois números inteiros. Então, é isso que define um número racional, parecer como a divisão, o quociente de dois números inteiros. Por quê? Porque o 5 ele pode ser apresentado como a divisão de 5 dividido por 1. Ou de 10 dividido por 2. Né? 10 dividido por 2 é 5, concorda comigo? Sim. Sim. Outra coisa que dá 5 também é 15 dividido por 3, né? É. Me fala uma outra situação aí que você divide e dá 5, então. Ahn, 5? 5 dividido por 5? 5 dividido por 5 dá 1. Não, eu tava querendo dizer de 25. Ah, 25 dividido por 5? É. Sim, 25 dividido por 5 dá 5, isso aí. Muito bem. Uhum. É uma situação. Então, note, o 5 realmente é um número racional, porque ele pode ser escrito como uma divisão de números. Muito legal. Menos 3 também. Ele pode ser obtido como a divisão de menos 6 e 2, ou seja, números negativos também podem ser números racionais. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. De acordo com o livro aqui, é verdade. Se tu dividir a tua dívida de 6 euros com duas pessoas, cada uma dessas pessoas vai ficar com a dívida de 2, né? Desculpa, de 3. 3 para cada. Muito bem.
Agora outra situação aqui. 0,6, o número de vírgula. Isso é número racional. O número de vírgula é número racional. Agora, o que acontece? Ele falou aqui que para ser um número racional tem que ser escrito como a divisão de dois números inteiros. É possível escrever esse número de vírgula 0,6 como a divisão de dois números inteiros? É. 6 dividido por 10 dá 0,6. Se tu dividir 6 euros para 10 pessoas, cada uma vai ficar com 0,6 euros, que a gente chama de 60 centavos. Ou 3 dividido por 5. Pode fazer na calculadora aí e tirar a prova real. Esse é uma fração mista. 1/3. Eu lembro de ter falado contigo sobre fração mista na nossa primeira aula. Né? Se tinha uma prova disso, algo assim. Agora, vamos ver de novo isso aqui. Fração mista é uma fração que fala sobre ter algo inteiro além de tudo. Então, o que rola aqui? O seguinte, nós temos um inteiro, é tipo uma pizza inteira e 3 pedaços de outra pizza que foi cortada em 4. Então é o 7/4. Pronto. Mostramos que esse número esquisito pode ser escrito como uma divisão. 7 dividido por 4. 2, outro número que pode ser escrito como uma razão. 2 dá para ser escrito de trocentas formas. 6 dividido por 3, menos 10 dividido por 5, 2 dividido por 1, 200 dividido por 100, e por aí vai. Bem, por aí vai. Tem um monte de exemplos aqui. Às vezes aparece, eu vi isso na tua prova, se eu não me engano, se não foi na tua, foi de alguém. O que acontece? Nós temos o seguinte. 20 dividido por 3, se tu jogar isso na calculadora agora, tu vai ver que vai dar 0,666666666. Parece um número meio esquisito. Mas toda vez que você tem números de vírgula que repetem, olha só aqui, 666 está repetindo 6, 41 está repetindo 41. E assim vai, você tem números racionais também. Porque esses números esquisitíssimos aqui, tipo aqui no i, pode ser escrito como uma razão. A única coisa que você precisa é que seja escrito como uma razão. É isso aí. Certo? Simplesmente isso. Então, com isso em mente, continuemos. Justifique o fato que 1, 8, 30, 0 e esse número aqui sejam números racionais. Bem, vamos fazer esse problema. Eu vou fazer 2 e você vai fazer 2. Provável que caia uma coisa assim na prova. Então, um segundo. Pronto, agora eu vou colocar para você ver aqui. Ah, você não gosta que grave a aula, né? Vou tirar a gravação da aula aqui. Me desculpe, me desculpe.